Queria saber a sua opinião sobre a questão do aborto, que está aí sendo discutida. Existe discussão, existe projeto de lei no Congresso Nacional, existe uma longa discussão, e aí tem uma mistura sobre a questão que envolve medicina, envolve religião, né? Que envolve costumes, que envolve, aspas, família, né? E aí, né? É uma discussão muito difícil. A possibilidade da criminalização da mulher se o aborto foi realizado após determinado tempo, né? Qual é essa posição, Marcela? Eu acho assim, quando a gente começa a discutir aborto, as pessoas vão muito pro emocional. Então, é isso que atrapalha toda a discussão. Eu não tenho que levar minha crença pessoal, nem o meu olhar emocional sobre essa situação. Porque se eu, Marcela, faria ou não faria um aborto, é um problema meu. Só que existe uma questão de saúde pública. Existe questão de vida de mulheres, existe uma realidade de um país que é um dos países que mais tem abuso de mulheres e crianças. Existe falta de educação sexual, existe toda a falta de um contraponto para eu poder chegar na ponta e dizer assim, não, eu vou condenar o aborto. Porque eu não tenho nada aqui no começo para mudar essa realidade final. Né? Então, eu acho que o olhar está no lugar errado. Né? Criminalizar é não olhar para o que você está fazendo aqui. Você está violentando essa menina desde o começo. Ela não tem educação sexual porque não pode, porque educar sexualmente é errado para as pessoas. A gente não tem segurança, a gente tem um país com altos índices de violência contra mulheres e crianças, não tem segurança garantida aqui. Então, eu tô criminalizando a pessoa errada. É isso que eu acho sobre essa discussão, sabe? Eu acho que ela é uma discussão emotiva, ela é uma discussão que passa pelo nosso julgo moral e é muito difícil você vencer isso dentro de você, né? Eu sou uma obstetra. O que eu mais quero é que nasça um bebê e que aquela família seja muito feliz. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Eu não posso romantizar a realidade baseada na minha experiência pessoal, nos meus privilégios, na condição que eu tenho. Então, o que eu acho sobre aborto é não tem que se misturar religião e nem julgo moral e pessoal. A gente está discutindo duas questões. A gente está discutindo uma questão de saúde pública. É uma realidade que mulheres abortam. É uma realidade que mulheres morrem abortando. E a gente precisa regulamentar isso de alguma maneira. Olhar para isso sem hipocrisia. Pois recentemente surgiram casos em que médicos se negaram a fazer aborto em determinadas situações, alegando razões religiosas. O que é um complicador, né? Muito, muito. Eu já vivi muito isso. Eu trabalhava em um hospital em que, às vezes, as pacientes tinham até autorização de fazer o aborto por, sei lá, 12 semanas, estupro, não sei o que, chegava lá e aí ligavam para mim ou para outro profissional que eu passo, porque nenhum dos outros profissionais faz. Nenhum dos outros quer fazer. Cara, eu também não quero fazer. Não queria nunca ver uma mulher sofrendo, passando por um procedimento desse. Não queria nunca que nada disso estivesse acontecendo. Mas assim, a gente profissional de saúde, né, tá ali para garantir a integridade de saúde dessas pessoas. Eu sempre acho muito errado misturar crença religiosa e julgamento moral com política e saúde. Eu acho que, assim, são lugares muito diferentes da nossa vida, né? Entendo a consciência desses médicos, mas é um fator complicador, porque às vezes ele é o único profissional da região, né? Então, assim, num lugar em que você tem outros profissionais, tudo bem, você ir lá e fazer a escolha por outro profissional. Mas é muito complicador, assim, é realmente um lugar delicado. Eu não vejo como o que eu acredito ou não em relação a Deus deve interferir na vida de outra pessoa, sabe? Isso pra mim é muito surreal. Então eu acho que é isso, a discussão não tem que passar por religião, não tem que passar por moral, ela tem que passar por saúde pública, quais são as estruturas de saúde pública que eu consigo pra garantir. E aí, quando eu tô falando disso, não é... As pessoas têm também no imaginário delas que a gente vai fazer um open aborto, né? Open bar de aborto, e aí vai virar aquela loucura. Só que não é isso. Eu acho que um sistema para você ter um aborto seguro num país, ele tem que passar por um sistema onde essa mulher é acolhida, orientada das opções que ela tem. Se ela realmente quiser realizar o procedimento, vai realizar o procedimento com segurança e, principalmente, como ela sai dali. Ela sai com orientação de métodos de prevenção, né? Ela sai com respaldo, com assistência médica, com acesso à saúde, com acesso a medicamentos, a maneira dela se proteger, sabendo como se proteger. Então, acho que assim, é um lugar de abordagem de encarar que uma realidade existe e a gente pode transformar essa realidade em um fator positivo dentro da área da saúde, pensando, né, em diminuir morbidade, diminuir mortalidade e usar também como um fator de decisão, de orientação dessas mulheres. E da parte criminal, eu não vejo nenhum sentido. Eu vejo que o olhar para isso está muito equivocado quando você tem muitos degraus numa escada para subir, para chegar no extremo de alguém precisar abortar depois de 20 semanas. Essa pessoa foi negligenciada em tantos lugares na vida dela.
Mas toda essa crença, toda essa discussão também vem de um lugar, de novo, da sexualidade, de que as mulheres não têm controle sobre essa sexualidade, né? De que as mulheres engravidam porque querem, e aí depois não querem lidar com a consequência disso. Num país onde a maior parte das crianças não tem pai registrado, porque o pai pode fazer o que quiser com a sua vida sexual e escolher não cuidar daquele filho, escolher não ser responsável por aquele ser. A mulher nunca vai ter esse direito. Então, assim, existe esse imaginário de que as mulheres, desde Eva, né? São vilãs e que não têm controle nenhum e sedutoras e usam a sua sexualidade de maneira irresponsável. E essa não é a realidade das pessoas que abortam. Agora, você vê, né, saindo um pouquinho disso, mas nessas questões que envolvem religião e moral, nos últimos dias o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão de que ele aprovou, por maioria ou por unanimidade, que as testemunhas de Jeová não precisam necessariamente se submeter à transfusão de sangue, né? Em determinadas situações. Tem que ser maior de idade, tem que assinar um documento e tal. Aí, na hora, eu fiquei lembrando, pensando em médicos, numa cirurgia, numa situação de alta complexidade, numa situação de muito risco, e o paciente fala, doutor, se precisar de sangue, não aplica porque eu não autorizo transfusão de sangue em mim. Sem dúvidas, Aí super difícil para a gente como profissional. Né? Aliás, o Supremo falou, o sistema médico brasileiro tem que oferecer ao paciente, nesta situação, alternativas que resolvam o problema. Confesso a você a minha ignorância, que eu não sei qual alternativa para uma pessoa que sofreu um acidente grave, que perdeu 4 litros de sangue, e se ele não tomar sangue, ele vai morrer. Em alguns casos é necessária a transfusão. Em alguns casos é necessária a transfusão. Existem doenças autoimunes que exigem transfusão de sangue, ou plaquetas, ou subprodutos do sangue, né? É uma coisa muito delicada essa, né? É muito delicada. E aí, eu acho assim, a decisão do Supremo, se você está dizendo de pessoas maiores de 18 anos com um consentimento sobre a vida delas, por mais delicado, para mim como profissional da saúde, é assustador, né? Pensar que eu não poderia tomar uma atitude. Mas é uma decisão consciente de uma pessoa adulta. Eu pensei exatamente isso. Bom, a pessoa fala assim, eu não quero para mim. Ok, é o seu direito. Inclusive, a lei preserva a você este direito. Agora, para o profissional médico que tem um outro objetivo, que é resolver um problema de saúde ou até salvar uma vida, não ter aquela alternativa deve ser muito complicado. Acho que é uma frustração e um medo muito grande, né? Então, eu acho que talvez a decisão, até assim, agora falando friamente como profissional, seja uma segurança para os profissionais também, né? Porque mediante essa situação precisa ter uma decisão judicial sobre isso, porque eu vou ser punido, culpabilizado por uma situação em que uma pessoa voluntariamente, né, não quis ter uma alternativa de tratamento. Essas questões éticas, assim, elas são muito complexas. É a mesma coisa de países que estão abrindo a opção de eutanásia, né? Questões muito difíceis, assim. Sim. E aí elas vão precisar de ser discutidas. Mas é isso, eu acho que as coisas precisam ser discutidas sem o julgamento da moral ou do sentimento. E assim, é isso que existe, eu quero meu direito resguardado sobre isso, tá bom? Como que sem paixão também, né? A paixão entorta, em certos casos, entorta tudo, né? A gente precisa avaliar friamente qual é a realidade das pessoas, né? Então, assim, uma pessoa pode não querer uma transfusão? Pode. Mas eu preciso ter bem documentado como é que fica pro profissional isso também. Porque para ele vai ter que lidar com a dor dele, de tudo que ele aprendeu na vida salvar vidas, de não poder fazer uma etapa que ele sabe que funcionaria. Mas às vezes não tem outra alternativa, e aí ele vai, né, o que ele vai oferecer. Então é complicado, mas eu acho que é isso, tem que ser discutido nesse lugar de resoluções. Então é isso, e é assim que vai ser feito, e é assim que vai ser conduzido, e tem respaldo para todo mundo. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.